gente tem o petróleo na natureza, ele se encontra dentro de poros, se encontra dentro de rochas, não em lagos submarinos, como muitos pensam, né? Ele se encontra dentro de rochas e de rochas porosas. São rochas que têm poros, esses poros são interconectados. Essa interconexão dos poros é que permite que o petróleo migre no interior da rocha até o poço produtor e do poço produtor até a superfície, tá? Ou até a plataforma, ou até as instalações de onshore. Tá? Bom, o reservatório de petróleo. O reservatório não poroso ou impermeável também o reservatório não, ou a rocha não porosa, a rocha impermeável também é algo muito importante na natureza. A gente já vai ver em seguida a importância da rocha não porosa, a rocha impermeável, né? Bom, e aqui embaixo o óleo da esquerda mais denso, o óleo da direita mais leve, e aí é o conceito do grau API do petróleo, ele é inversamente proporcional à densidade do óleo. Então, quanto mais leve o óleo, maior o grau API. O grau API do óleo da direita, se eu disser que ele tem 30, o da esquerda vai ter 15, vai ter 20, mas vai ser mais pesado. E é intuitivo perceber que o óleo da esquerda ele vai ter mais dificuldade de migrar dentro daqueles poros da rocha reservatória do que o óleo da direita, que é mais leve, menos viscoso. O óleo da esquerda ele pode até conseguir fluir dentro da rocha, e quanto mais porosa a rocha, mais facilidade ele vai ter de fluir, mas certamente ele tem uma dificuldade maior do que o óleo da direita. Mas ele pode fluir, na maioria dos casos, a gente tem como fazer esse óleo ser produzido. Aqui também, provavelmente, o professor Luan já falou sobre isso para vocês, mas só para reforçar aqui, a rocha geradora, alguns conceitos importantes para a gente ver em seguida a questão dos campos maduros. Aqui uma rocha geradora, o que é a rocha geradora? Aquela rocha onde o material orgânico se depositou há milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, no fundo de mares e de lagos. As algas, os plânctons se depositaram ali e veio o material sedimentar, aquilo formou uma rocha. E ao longo do tempo, novos materiais foram sendo superpostos a esse lá e durante milhões, dezenas de milhões de anos, foram se formando novas rochas acima daquela rocha onde o material orgânico se depositou. Então, à medida que isso ia aumentando essas camadas acima da rocha geradora, aquele material orgânico submetido a pressões mais elevadas. E aí, em uma determinada janela de temperatura, ele se transformou no petróleo. Tá? E esse petróleo, ele migrou ao longo de milhões de anos, ele migrou e chegou a uma rocha. Isso aqui está pintado com cores diferentes, mas olhe isso como uma rocha, que tem poros. Esse petróleo ele migrou e se instalou numa rocha reservatória. Por que ele parou aqui e não continuou subindo? Em muitos lugares você tem o petróleo surgindo na superfície da Terra, é a exudação do petróleo. Por quê? Porque não teve nada que parasse ele no meio do caminho. O que parou o petróleo no meio do caminho e ele ficou contido dentro de uma rocha reservatória foi uma rocha impermeável, aquela rocha que eu mostrei antes no slide anterior, uma rocha não porosa, uma rocha impermeável. Como ela é impermeável, o petróleo não pode migrar por dentro dela, então ele ficou aprisionado abaixo da rocha impermeável, que é a trapa, é a armadilha. No caso do pré-sal, o reservatório do pré-sal, ele logo acima do reservatório tem uma rocha que é o sal. O sal, depositado ao longo também de milhões de anos, há dezenas de milhões de anos atrás, depositado no fundo dos mares, ele se transformou ao longo de milhões de anos numa rocha que não tem porosidade, não tem permeabilidade. Então, o petróleo ele subiu, se depositou na rocha, uma rocha carbonática, e não pôde continuar subindo porque tinha uma rocha salina, o sal. E aí é um pré-sal, por quê? Porque a rocha onde o petróleo se instalou é uma rocha que na idade geológica ela surgiu antes do sal. Não surgiu antes do sal, ele é um pré-sal, tá certo? Então isso esse conceito aqui de
janela de geração, rocha geradora, rocha reservatório, acumulação de petróleo, trapeamento. Isso é um conceito importante para a maioria dos campos, ou para todos os campos. E quando um campo é descoberto, então você começa a desenvolver esse campo, perfura poços, instala, no caso da área marítima, instala uma plataforma de produção, na área terrestre instala diversas estações de tratamento de petróleo, por aí vai, mas você tem que estudar antes, você não pode sair perfurando de qualquer maneira. Por isso, a importância da simulação de reservatórios, para você, no modelo matemático, você experimentar tudo que você pode fazer para desenvolver bem aquele campo, sem precisar perfurar o poço. Você estuda antes, modela o campo matematicamente e faz todas as intervenções no campo que você desejar. Perfura quantos poços você quiser, sem precisar, de fato, perfurar os poços. É um modelo matemático. Depois você decide qual é a concepção do projeto que é a mais adequada, que tenha o melhor retorno financeiro para a sua empresa, né?